Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Eleito para exercer o mandato de deputado federal com quase 200 mil votos, José Ricardo já foi vereador e deputado estadual. E também foi um dos fundadores do PT no Amazonas. Já no início do mandato na Câmara dos Deputados, ele cobra do governo federal definições claras para a gestão e a política industrial de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta sobre as expectativas de mandato. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Obrigado a todos que acompanham. Eu queria que o senhor falasse para a gente da sua experiência como deputado estadual e do que o senhor acompanhou no seu estado, se pode trazer também para o nível federal. Nós temos aí realmente essa experiência do mandato a nível local e a gente sempre debateu muito a questão econômica, né? A questão econômica é fundamental para uma região, no caso do estado do Amazonas, na região amazônica, que depende muito de apoio do governo federal. E hoje o sustento do estado do Amazonas, do governo, da arrecadação pública, da geração de emprego, está em torno da política de incentivos fiscais para a indústria. Então nós temos um polo industrial muito forte, né, que é a Zona Franca de Manaus, e também tem uma política de incentivos através da SUDAM. Tem a SUFRAMA e a SUDAM. São os dois órgãos federais que têm essa influência nessa região. Então a gente sempre tem uma preocupação de ter enfraquecimento, né, do polo industrial. Tivemos o período de prorrogação dos incentivos do governo Lula, foram 10 anos, e a presidenta Dilma prorrogou mais 50 anos. Então você Foi um tem debate longo muito aqui, longo. difícil aqui no É Congresso para verdade, ser aprovado. Né? Agora, a gente está cobrando que o governo federal tenha uma política em relação à questão industrial, porque os processos de fabricação dos produtos, os vários outros atrativos para uma empresa se instalar, depende também de investimentos do próprio governo federal. Agora, o governo já editou um decreto logo no início, não é? Dizendo que só poderia haver aumento de investimentos se houver aumento de arrecadação, é mais ou menos isso, No né? caso, seria a concessão do incentivo de imposto de renda, ou seja, estaria condicionado a um aumento, vamos dizer assim, do crescimento econômico, da arrecadação do governo, da União. Isso, portanto, é um impeditivo. É o mesmo que dizer que não vai aprovar mais nenhum projeto novo ou expansão daqueles que já estão instalados. Então, isso é muito ruim para o desenvolvimento, não só do Estado, mas nesse caso, o imposto de renda é toda a região amazônica. A bancada todos os vai estados. apresentar alguma proposta? Já nesse sentido? tiveram vários questionamentos e, com certeza, nós vamos estar agora insistindo que o governo reveja essa decisão, sob pena de que nós vamos ter um retrocesso enorme em relação à atividade econômica nessa região. Agora, houve também muitas críticas em relação à Zona Franca, dizendo que esses incentivos fiscais se concentraram mais em Manaus e não foi interiorizado, né? Não melhorou para o interior. A senhora acredita nisso também? Olha, na verdade é assim, existem os incentivos federais e estaduais. O governo do estado, na sua política, e principalmente relacionado à redução de ICMS, ele definiu que alguns desses recursos iriam para atividades do interior, por exemplo, a manutenção da universidade do estado, a questão de investimentos do turismo e outras atividades que possam gerar também renda, emprego, mas é pouco. Eu diria que sim, precisa ser interiorizado essa política aí. A outra, a grande preocupação está relacionado a investimentos, por exemplo, na área do transporte, na logística. No período do governo da Dilma, ela tinha um projeto no Brasil, através da Secretaria de Aviação Civil, construir em torno de 250 aeroportos regionais. E o Amazonas seria contemplado em torno de 25, quase a metade do número de municípios. E muitos não têm pista de pouso, não tem nada. Mas tudo isso parou com o afastamento dela. Com a distância que tem no estado. Distâncias enormes, né, um custo enorme, seja para atividades produtivas, seja para a ação do poder público. Deslocamento, merenda escolar, o atendimento na saúde. O Amazonas tem essa característica, né, geográfica, de tamanho, de distâncias e de poucos municípios. E esses poucos com uma estrutura muito reduzida para poder você trabalhar, por exemplo, aumento da atividade produtiva. E essa é uma questão que nós estamos cobrando do governo. A internet, né, portanto a comunicação,
a questão do transporte aéreo e também a questão envolvendo o transporte fluvial, que até hoje não é regulamentado. E a maior parte do transporte lá é fluvial, somente da população, né? Então é o tradicional. O senhor também já falou sobre a questão da saúde no estado, que tem uma falta de médicos, principalmente no interior. Você vai apresentar alguma proposta nesse sentido? Eu falava na tribuna aqui da Câmara sobre essa questão. Quando o programa Mais Médico perdeu os médicos cubanos, foram mais de 8 mil médicos, o Amazonas tinha em torno de 300 médicos aí. E a maioria eram cubanos. Então, essa falta do médico permanece até hoje. Essa é uma cobrança que estamos fazendo junto ao governo federal. E isso afeta mais os indígenas, né, as comunidades indígenas. Só para ter uma ideia, de 91 vagas específicas de médico para comunidades indígenas, 80 estão vagas. Isso dá quase 90%, né, das comunidades indígenas não têm atenção do médico. E essa semana foi divulgado que 23 municípios, portanto quase 40% dos municípios, não tem nenhum médico. Então é uma situação alarmante em relação à atenção básica. E o pior é a proposta do governo federal de desmontar praticamente a FUNAI, tirar as atribuições dela e passar para o Ministério da Agricultura. Você tem a questão, eles propõem também municipalizar a saúde indígena. Hoje é governo federal, tem as suas dificuldades, seus problemas. FUNASA, né? Fundação Nacional da Saúde. Da saúde. Mas ao municipalizar, a situação vai ficar mais grave ainda, porque as prefeituras quase não têm recurso para o atendimento da população na área urbana. E na área indígena, aí que não vão poder fazer mesmo. Que outras pautas o senhor considera essenciais, principalmente no início do mandato? Eu acredito que nós temos que continuar insistindo que o governo invista na área da educação, na ciência e tecnologia. A questão da Zona Franca de Manaus está muito relacionado também à necessidade de investimento em pesquisa, em tecnologia. O governo anterior acabou de retirar os incentivos para a ciência e tecnologia. Diminuiu, né, recursos para o sistema de ciência e tecnologia no Brasil. Isso afeta todo o Brasil. Mas olhando a nossa região, que nós precisaríamos investir exatamente para aproveitar a biodiversidade, para não ficar nessa dependência de um polo industrial, de uma tecnologia que vem de fora. Fabricação de uma moto, de um relógio, de um eletroeletrônico, mas a fabricação de produtos, produção de alimentos, por exemplo, com tecnologia já desenvolvida, local e nacional, mas que precisa de investimento. Então, acho que essa vai ser uma insistência nossa também. Agora, nós estamos muito preocupados com decisões recentes que envolvem, de um modo geral, a questão dos direitos, né? A questão dos direitos trabalhistas, a própria reforma da Previdência, né, que começa a ser debatida também nesta casa. Você tem questão relacionada ainda ao mundo do trabalho, a fiscalização. Ao extinguir o Ministério do Trabalho, você também não tem esse órgão público coibindo o trabalho escravo, ou semi-escravo, ou análogo ao escravo, que infelizmente ainda existe em estados do norte, talvez do nordeste, né? Centro-Oeste, de vez em quando tem denúncias. Então, é lamentável isso. Eu apresentei várias emendas para preservar a FUNAI, para tratar dessa questão, né, que envolve aí os indígenas, mas também em relação à segurança alimentar, porque eu defendo que o Amazonas pode ser um grande produtor de alimentos. Agora, precisa ser parte de uma política de segurança alimentar. E o atual governo, pela proposta, pela medida provisória 870, está praticamente desmontando a política de segurança alimentar no Brasil. Isso vai afetar principalmente municípios mais pobres, que dependem das ações, ora de assistência, ora, né, de atenção direta em relação à oferta de alimentos, ou outras políticas. Né? Agricultura familiar, que é muito afetada também, por essas propostas que o governo federal está colocando e que vai merecer um grande debate aqui. Eu acho que esse vai ser o grande debate, a reforma administrativa, né, com essa reestruturação, e a reforma da Previdência, que essa mexe mesmo, principalmente com as mulheres. Sim. As mulheres serão as mais afetadas. Mulheres professoras, mulheres trabalhadoras da área urbana, mulher rural, pior ainda. Até os idosos são afetados a ponto BPC, de né? receber menos do que um salário mínimo. E para receber o salário mínimo, teria que ter na faixa de 70 anos, de 60 para 70 anos. É uma injustiça muito grande. Vai ser um debate fundamental, né, que tem a ver com o presente e o futuro, né, da população.
É certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Ok, Regina, muito obrigado. Tá? Parabéns pelo trabalho e um abraço a todos, né, que acompanham pela TV e a Rádio Câmara. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com o deputado José Ricardo, que é do PT do Amazonas. Você pode acessar esse e também os outros programas pela internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.